Estamos no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 16. Estamos estudando sobre as 7 taças da ira de Deus. Estamos hoje na terceira mensagem do capítulo 16, o que implica que já foi pregado 2 mensagens, que você pode olhar, acompanhar aí pelo canal da César TV, para que você possa juntar todos esses 2 conteúdos, junto com o de hoje, quando estaremos estudando a 5ª taça, de 7. Em primeiro lugar, queria dizer que o capítulo 16 é o auge do julgamento de Deus sobre a terra. O auge. É quando Deus realmente vai derramar toda a sua ira. Estava lendo o Salmo 76, 77, 78, na minha devocional dessa semana. E lá está a ira de Deus, tratando o povo de Israel por causa dos seus pecados. Estou lendo Josué. Na verdade, você sabe que eu estou copiando a Bíblia, né? E hoje eu copiei, terminei o capítulo 10 de Josué. E lá está Deus derramando sua ira àquelas nações ao redor de Israel, para dar a terra prometida, conforme o Senhor mostrou. E a Bíblia diz que aquela terra foi conquistada por causa do pecado daquelas nações. Estamos lendo juntos como igreja o livro de Ezequiel. E o que temos no livro de Ezequiel? Que Deus está irado com o seu povo. A última manifestação da ira de Deus, no livro de Ezequiel, é que ele vai entregar Zedequias e todos que estão no cerco de Jerusalém pelos babilônios. E ao entregar todos aos babilônios, os babilônios vão entrar em Jerusalém e vão pôr fogo em tudo. Dentre eles, o mais sagrado, o templo. Final das contas, Deus não está brincando com o pecado. Vamos recapitular. Primeiro, no versículo 1, nós temos a voz de Deus que sai do santuário. Diz assim, versículo 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Se você acompanhou o capítulo 15, que é o menor capítulo do Apocalipse, você vê que Deus está preparando o que vai acontecer no capítulo 16. Deus então separa 7 anjos, e esses 7 anjos recebem, dos versículos 8 e 9 do capítulo 15, as taças, que não são taças como essas que nós temos, mas na verdade é quase que um pires, ou um prato fundo, uma ilustração do que era feito nos sacrifícios e naquelas aspersões e libações que eram feitas no Antigo Testamento. Então Deus dá esses pirezinhos, vamos assim dizer, um pratinho fundo para cada um deles, através dos 4 seres viventes. Eles recebem e diz que lá dentro tem a cólera de Deus. A cólera, a ira de Deus. Contra o quê? Contra o pecado. Então o anjo da primeira taça faz o quê? Versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta, sua mão direita e na fronte, e os adoradores de sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O corpo foi se enchendo de várias úlceras, que dói. Úlceras malignas.
dá para a gente voltar para o livro de Jó e ver o que aconteceu com o livro, com Jó, com aquelas feridas que supuravam. Dor intensa na primeira taça. Quem? Todos os adoradores da besta. Quando é que vai ser essa primeira taça, pastor? Como eu já falei várias vezes, o evento número 1 que estamos esperando, profético, é o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, se instaurará aqui na terra 7 anos. Já vimos com detalhes isso. 7 anos que vai ser governado, chamado 7 anos de tribulação, sendo que é dividido em 3 anos e meio, vai levantar um governador mundial chamado o Anticristo. E esse Anticristo vai fazer um levante para fazer um governo unificado. E ele tem poder político, econômico, dado às nações, numa nova ordem mundial. E ele é muito mais do que um dirigente político. Ele é empoderado por Satanás, conforme 2 Tessalonicenses. E nesse tempo, o mundo vai ser cativado por esse anticristo, que vai ter por trás uma força mais bonitinha, mais calminha, do falso profeta, que vai focar na pessoa dele. Vai ter um sistema religioso que vai apoiar tudo que o anticristo está fazendo. E o povo vai ficar encantado. Enquanto isso, parte da ira de Deus já começa nos 7 selos. Parte da ira de Deus. 7 trombetas que vai culminar com as 7 taças. Antes da guerra do Armagedon, quando Jesus vai voltar visivelmente com a sua igreja e com os anjos. E vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. E o anticristo vai inaugurar, juntamente com o falso profeta, o lago de fogo. Tantos detalhes para esse período, mas nesse período vai haver uma ação missionária tremenda. 144 mil judeus convertidos vão pregar o evangelho ao mundo. Muitas pessoas vão se converter. Esses são homens selados, não vão morrer. Em tempo nenhum. Enquanto Deus vai jogando sua ira nesses 7 anos, sendo que os 3 anos e meio para frente é chamado de a grande tribulação, ou dia da ira do Senhor. Então aqui no finalzinho desse período, a primeira taça vem sobre os portadores da marca da besta, e as feridas vêm no corpo. Primeiro vem no ser humano. A segunda taça, versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Uau! Sai do homem que continua com essas úlceras e de repente o mar. 95% do nosso mundo é de água marítima, salgada. Muita vida, muito comércio vem do mar. Vimos com detalhes. E transforma essas águas em sangue. E o que acontece? Um odor horrível que mexe com todo o sistema climático. Fora a falta de comida. Não vai ter sushi. A boa comida que nós chamamos de comida japonesa. Morreu tudo. É tudo mesmo, pastor? Está na Bíblia aqui, ó. Diz que é tudo. Como é que vai ser? Não sei. A Bíblia não conta detalhes. Só conta o fato. Que a segunda taça vem para atingir o mar. E a terceira? Diz assim. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas. E se tornaram em sangue. Como é que é? Os homens com dores. O mar atacado, porque
O mar é uma beleza maravilhosa. De repente, essa beleza é destruída com tanta calamidade no mar. 2,5% da água potável no mundo está nos rios. Não existe mais água potável. E de onde vem a realidade dessas taças? Lá do Egito, quando Deus derramou sua ira sobre o Egito. Lá era uma palhinha. E não tem fonte de água, então nós não temos hidratação, nós não temos água fresca. Que mundo! O ser humano está sentindo na pele, no visual, no auditivo, em tudo, a ira de Deus. E claro, como as pessoas falam, dizem assim, como é que Deus pode fazer uma coisa dessa? Aí um anjo responde, versículo 5 até versículo 7. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras, e não que há de vir, porque já veio. O santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram o sangue de santos. Que santos? Aqui, os santos que estão nesse período, que estão clamando a Deus lá no altar, no capítulo 6, para que Deus haja. E os profetas, que profetas? Na história, os profetas que falaram em nome do Senhor, e qualquer pessoa que fala em nome do Senhor, que pensa que o povo vai aplaudir, está errado. Eles podem sofrer muito. Alguns foram rachados, foram cortados ao meio, diz Hebreus capítulo 11. João Batista perdeu a cabeça como profeta. Os dois profetas são mortos e assassinados, já vimos isso. Derramaram sangue. Então o mundo agora está cheio de sangue. Também lhes tem dado a beber. São dignos disso, porque Deus é justo. É isso que o anjo diz. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Deus é justo em manifestar a sua justiça. Ele é verdadeiro. Deus não está brincando com o pecado. Ele é verdadeiro quando ele diz, quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Ele disse, então ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele é justo. Ele falou para Israel, já em Deuteronômio capítulo 28, capítulo 29, que se eles andassem longe dele, eles seriam dispersos da terra, eles iam sofrer. Estamos vendo no livro de Jeremias, estamos lendo no livro de Ezequiel. Já vimos a desgraça montada em Lamentações. Queridos, não é porque temos um mundo onde as pessoas falam uma coisa e vivem outra que o nosso Deus é igual. Deus é diferente. Por que ele faz isso? Porque ele é justo. Porque ele disse que traria juízo. O capítulo 14 foi a última oportunidade da pregação para aqueles homens e mulheres, para que eles se arrependessem. Deus usou 144 mil, Deus usou os 2 profetas, Deus usou aqueles que morreram, Deus usou os anjos, acabou. Agora é juízo. Ele é justo. Quarta taça, vimos semana passada. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Eu, quando vou para a praia, primeira coisa que eu preciso naquela praia, uma sombra. Eu não gosto de passar esses cremes, mas tem que passar os cremes. Não gosto de ir lá no mar, gosto de ver, mas não gosto de ir lá. Nadar, comigo não. Por quê? Porque eu sei o que é queimar do sol na praia sem creme. Eu sei o que é aquilo ardendo a noite toda. Eu não gosto. Mas vamos olhar aqui. A ira de Deus é derramada, certo?
todo o corpo com feridas que doem, e você tem que lidar com o odor do mar, não tem água para beber. Uau! E de repente, o sol vem com uma força tremenda. Essa semana saiu aí uma foto tirada aonde que pôde chegar mais perto do sol e as explosões que acontecem no sol. Como é que vai ser feito isso aqui? Não sei, mas será feito. Ok? E foi dado queimar os homens com fogo. Fogo do quê? De uma grande dose de insolação. Imagina o sol vindo sobre a pele desses que estão em dor, atrelado a esse sol que vem muito mais forte, caindo sobre o mundo, sobre o mar, sobre o rio, onde tem um punhado de coisa podre. Haja máscara para o odor, haja pano para cobrir. E qual foi a reação? Versículo 9. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. Está vendo? Queimaram. O que eles fizeram? Blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Sim, então o que deveríamos fazer agora? Sim, sabendo que coisas estão difíceis, qual é a tendência do coração humano? Blasfemar a Deus. Tendência. O que Deus espera? Assim, Senhor, eu não sei porque tem vindo essas coisas na minha vida, no nosso mundo, mas eu não quero andar nos meus caminhos, eu quero andar nos teus caminhos. Obrigado por tua graça que me mantém vivo e por tua misericórdia. Oh Deus, eu quero voltar para o Senhor. Assim que os homens vão fazer? Não. Vão blasfemar, vão maldizer o nome do Senhor. Vimos semana passada. Recapitulamos. Agora, estamos na quinta taça, hoje. Versículo 10 e 11 diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Então, em primeiro lugar, veja o local do derramamento. A taça foi derramada onde? Sobre o trono da besta. O que significa trono na Bíblia? No mundo antigo, o trono significa autoridade especial ou um governo régio. E o que significa o trono da besta? O tempo que Satanás tem para agir é nesses 7 anos. Ele deu autoridade a um homem, que é chamado na Bíblia de anticristo, que é chamado na Bíblia de a besta, o homem da iniquidade, e Satanás dá a ele o trono, e dá a ele a autoridade. Apocalipse 13, 2 diz: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Está vendo aí a ferocidade da besta nesses 3 animais ferozes, leopardo, urso e leão, que vimos também a representatividade desses governos do passado, o governo babilônico, o governo assírio e o governo medo-persa. Ele tem nele todo o poder e autoridade de reinos do passado. E deu-lhe o dragão o seu poder. Quem é o dragão? Satanás. O seu trono e grande autoridade. Quem é o anticristo? Ele é, em aspas, o Cristo de Satanás. Ele é o ungido de Satanás. Ele é aquele que tem o poder vindo de Satanás.
Ele tem muita glória, muita força, muito poder. Ele que está influenciando as pessoas à maldade. Ele diz tudo que o povo quer ouvir e ele conseguiu concentrar as pessoas na prática do pecado contra Deus. Mas agora Deus vem e derrama sua ira sobre o trono dele, sobre a sua autoridade. E quem sofre? O anticristo, os súditos, os servos dele. Estão indefesos diante do poder de Deus. E eu quero dar uma palhinha aqui e dizer, mais uma vez repetir, que não existe neutralidade. Ou a pessoa está com Deus ou está com Satanás. Não existe. Está claro na Bíblia. Ok? Isso é importante saber. Satanás é uma pessoa real, que ele não quer que você saiba que ele é real. Perigoso. Quer destruir sua vida. Em João 10 diz que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. É isso que ele vem. Qual é a finalidade? Lançar ele, a besta, dar a ele autoridade para destruir vidas e para fazer um exército para lutar contra tudo que é Deus. Agora, o diabo continua agindo. Como é que ele faz? Através de pensamentos, ideias, filosofias, ismos, religiosidade, conceitos. Aqui, ó. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a guerra espiritual é para destruir todos esses pensamentos, toda essa mentalidade e trazer todo mundo com um pensamento cativo a Cristo. Essa é a guerra. Aqueles homens e mulheres acreditaram. Aqueles homens e mulheres foram pragmáticos. Não, pode, mete um negócio aí, aqui na testa. Precisamos comer, precisamos beber, não podemos ficar sem. Se é isso que o sistema está pedindo, vamos fazer. Ninguém questionou, ninguém olhou. Os resultados, veja aí, os resultados do derramamento da taça são 4. Primeiro resultado. Cujo reino da besta se tornou em trevas. Essa imagem aqui da escuridão remonta o quê? Remonta a praga da escuridão no Egito. Êxodo capítulo 10, versículo 21 a 23, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possa palpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém levantou do seu lugar por 3 dias. Trevas espessas. Trevas. Você imagina, de repente, o mundo paralisa. Acabou. Não há ação de nada. As pessoas não conseguem enxergar nada. Porque o mesmo sol que veio queimando, agora cessa numa escuridão em que as pessoas não conseguem ver. E as pessoas começam o quê? Começam a parar para refletir no meio de suas dores. As dores são tão intensas. Quando Deus derramou a praga do Egito, da escuridão, quem que ele atacou lá? Atacou o Deus Ra. O Deus Ra, que era o Deus do sol que os egípcios adoravam. A luminosidade, a força, o poder, a glória, a proeminência do anticristo. Cadê? Não tem mais nada. A imagem da escuridão já tinha sido intensificado também no juízo das trombetas, em Apocalipse 8:12. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto de dia como de noite. Já tinha tido uma palhinha mais uma vez, mas agora a escuridão bateu em todo mundo. Escuridão na Bíblia é juízo e morte. Sempre é a demonstração da ira de Deus, que é chamado no Antigo Testamento de o dia do Senhor. Veja Joel 2:2 que diz:
dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens de escuridão. Joel capítulo 3, versículo 14 e 15 diz: multidões, multidões no vale da decisão, que é o vale de Josafá, é onde vai ser a última batalha do Armagedon. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu esplendor. No vale da decisão vai ser uma escuridão só. Deus vai tratar o pecado na Bíblia. É uma figura, a figura da escuridão. Assim como o pecado escurece a vida das pessoas, turvando totalmente o que eles deveriam fazer para Deus, a escuridão vinda de Deus é para juízo do pecado. Sofonias 1,5 diz: aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. As trevas que vai cair sobre o trono, sob o trono do anticristo. Trevas espessas. Esse é o primeiro resultado. O reino se tornou em trevas. Ninguém pode fazer nada, ninguém vai agir nada, nada será feito. Segundo. E o resultado? O segundo resultado é que os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. A expressão no original é que eles seguem mastigando de tanta dor. Essa dor aqui não é algo natural, mas obviamente as trevas não é que causa dor, mas vai produzir uma reclusão nas pessoas. E as pessoas então não vão poder fazer nada, a não ser sofrer a dor. A verdade é que esse mundo do futuro, mergulhado na escuridão, com trevas palpáveis, sofrendo com as suas úlceras, com o mau odor, com a falta de água, com as queimaduras na pele, o que eles vão fazer? Eles vão mastigar a própria língua de tanta dor. Quem são elas? São aqueles que blasfemaram o Senhor. São aqueles que colocaram seu coração e sua esperança num homem, no anticristo, num sistema de valores contra Deus, Resultado, eles vão remorder a língua, diz a Bíblia. Terceiro resultado. Agora, enquanto eles estão sofrendo e mastigando a língua de tanta dor, há um espaço para revelar o coração deles. Terceiro resultado. Ele diz: e blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Igual a Faraó, que foi endurecendo o coração a cada praga, esses homens e mulheres do futuro vão endurecendo o seu coração. Eles amaldiçoam a Deus por causa das feridas infligidas da primeira taça. Eles estão amaldiçoando o Senhor. E eles vêm rejeitando o Senhor desde os selos. Vêm rejeitando o Senhor desde as trombetas. O movimento missionário poderoso daquela época é resistido. Não queremos a Cristo. Eles rejeitam, eles blasfemam, eles estão numa profunda depravação nos seus corações. E assim é o pecado. O pecado, ele escurece a alma, ele endurece o coração, ou seja, os pensamentos, as vontades, as intenções, os propósitos, as emoções, os afetos, os interesses, as motivações.
o pecado gruda ali. E o que faz? Engatilha a boca. A boca fala que está cheio o coração. Quando eles blasfemam do Senhor, por que eles fazem isso? Porque o coração deles está dominado, no seu último, em depravação e rebeldia contra Deus. E o que acontece por último? O corpo sente, a sociedade sente, o comércio sente, a política sente, tudo sente, mas o corpo sente. Terceiro resultado. E o quarto resultado é: e não se arrependeram de suas obras. Eles recusam arrepender-se como sinal de quê? De incredulidade, de rebeldia. A chamada ao arrependimento dos pecadores é uma tônica importante no livro do Apocalipse. Apocalipse 2,5 diz assim: lembra, pois, de onde caíste, Jesus falando para a igreja de Éfeso e para nós. Lembra, pois, de onde caíste. Tem que lembrar. E arrepende-te. E só arrepender, não, volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar teu candeeiro, caso te arrependas. A igreja de Éfeso não se arrependeu, não existe mais igreja de Éfeso, que é na região da Turquia. Não tem mais. Não se arrependeram. Apocalipse 2,16 diz: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepende-te. Apocalipse capítulo 2, versículo 20 e 22, Jesus diz: tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que estava dentro da igreja, um tipo de liderança feminina, a mãe das feministas, a Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, o que é contrário à orientação bíblica, pastoral e apostólica, capítulo 2 de 1 Timóteo, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Essa mulher estava lá envolvida com tudo quanto é prática para tirar o povo do Senhor Jesus. Olha como Deus é maravilhoso. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Essa mulher, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras, das obras que ela incita. O que é a ênfase? A ênfase é no arrependimento do povo de Deus. O livro de Apocalipse é escrito para 7 igrejas, e o Senhor Jesus vai tratando com essas igrejas, vai apontando os seus pecados. Vimos isso, está lá na série de mensagens, bem no início dessa série, lá no canal do YouTube, playlist. Está lá, todos os detalhes. O arrependimento, Jesus chama a sua igreja ao arrependimento. Aí o Apocalipse 3 a 19, ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus trabalha com o seu povo, trazendo circunstâncias para trazer o seu povo, para que o povo arrependa. E por que Deus está tratando com tantos juízos no livro de Apocalipse para o mundo? Para produzir arrependimento. E o que eles deveriam se arrepender? Essas pessoas do futuro. Apocalipse 9, 20 a 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir e nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos.
O mundo daquela época será um mundo esotérico, cheio de feitiçaria. Será um mundo imoral. Valores como casamento, esquece, isso não vai existir lá naquele período. Todo movimento sexual livre será vivido naquele tempo. As pessoas vão continuar corruptas, furtando. E o que Jesus está chamando? E o que os anjos estão chamando? E o que as testemunhas estão chamando? E o que os 144 mil estão chamando? E aqueles que se converteram estão chamando? Arrependam dos pecados, esses pecados. Tudo isso aqui é pecado. Mas o mais triste para ouvir é o que Apocalipse 16, 9 e 11 que lemos. Com efeito, os homens se queixaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, nem se arrependeram. Versículo 9. Versículo 11. E blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Não se arrependeram. Estes do futuro não se arrependeram. Mas você precisa se arrepender. Precisa se arrepender dos seus pecados. Eu tenho 24 minutos para falar sobre o que a Bíblia ensina sobre arrependimento. Hoje é um domingo de arrependimento. Hoje o assunto é arrependimento. Pastor José Humberto falou sobre arrependimento de manhã, e eu não combinei com ele. Isso significa que o Senhor quer falar com você. O Senhor quer falar com coração novo, espírito novo. Não. Porque os pecados começam no coração. Os pecados estão dentro da pessoa. Por isso que ela peca. Ela precisa ter um coração renovado. Ela precisa ter pensamentos renovados. Ela precisa ter intenções renovadas. Esse é o coração. Interesses renovados. Motivações renovadas. Vontades renovadas. Essa é a palavra coração na Bíblia. Porque enquanto não mudar dentro, não tem conversão externa. Conversão é externo. Você largou isso, largou aquilo, não faz isso, porque aqui dentro foi transformado. Agora, para o Novo Testamento, João Batista pregou arrependimento. Mateus 3, 1 a 8 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O João Batista é muito ousado quando ele prega arrependei-vos. Sabe por quê? Ele está pregando numa sociedade em que os caras da sociedade, os religiosos, acreditavam que eles eram salvos, que eles não tinham pecado, que eles faziam tudo que Deus mandava, que eles abraçavam a lei e diziam: nós não fazemos nada que desagrada a Deus. Mas eles queriam matar. Eles mentiam, eles enganavam, eles eram falsos, eles eram hipócritas. E chega João Batista dizendo para todo mundo, ordenando: arrependei-vos. O que significa frutos dignos de arrependimento? Num outro texto paralelo, mesmo, mas em Lucas capítulo 3, versículo 10 a 14, vai mostrar o que significa arrependimento, fruto digno do arrependimento. Versículo 10 diz: então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. O que é arrependimento? O cara é cobiçoso, o cara gosta de ganhar dinheiro, o cara gosta de acumular dinheiro, o cara gosta de status, o cara gosta de glória, o cara gosta de centrar sua vida nas posses e contar e ter o maior prazer de declarar no imposto de renda. Quando não declara, porque coloca um laranja na história, entendi. Não. Mas eu não tenho nada disso. Não tenho nada disso, mas eu jogo na loteria, jogo não sei aonde, para ganhar dinheiro. Eu sou pobre, mas eu quero ficar rico. O convertido,
o arrependido, ele sai da vida para ele, para os outros. Ele ama. Ele pergunta assim: o que é que eu posso fazer pelos outros com o que o Senhor, por sua graça, me tem emprestado? Isso é fruto digno do arrependimento. Porque o cara diz assim: não, mas eu não faço nada de errado, eu não minto, não roubo, não faço nada de errado. Mas o assunto não é esse. O assunto é o coração. Lá dentro de você. O que mais? Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Certo? Eles trabalhavam para Roma, eles tinham uma taxa que tinha que cobrar, era só isso. Ele não usava do poder, da influência, para o quê? Para corrupção, furto, ok? Para uma boquinha, para um jeitinho. Acabou isso. Acabou. Você quer se arrepender mesmo? Larga seu pecado carro-chefe. 14. Também os soldados romanos lhe perguntaram: e nós que faremos? Ele diz: a ninguém maltrateis. Número 1. Não deis denúncia falsa. Número 2. Contentai-vos com o vosso soldo. Segura aí, segura o Charles Spurgeon aí. 3 coisas. Maltrate ninguém. O cara está no crime, você é soldado? Então você pega o cara, leva para lá, é a sua função. Ok? Põe o cara lá, você não é justiça. Você tem que colocar o cara lá. O que vai acontecer com ele não é problema seu. Você tem que trabalhar com a justiça. Não usar do seu poder para maltratar. Não dê denúncia falsa para ganhar alguma coisa. E fica contente com o salário que você tem, que o governo te dá. Ok? Contentamento. Então mudou de vida. Isso é fruto de arrependimento. O cara diz assim: não, eu levantei minha mão num culto. E aí, mudou o quê? Você era marido e que tipo de marido você ficou? Você virou. Que tipo de esposa você virou? Que tipo de filho você virou? Que tipo de cidadão você virou? O que mudou? Mudou alguma coisa? Arrependimento que não muda, não muda. Não é arrependimento. Charles Spurgeon disse: outra prova da conquista de uma alma para Cristo será encontrada, olha, em uma verdadeira mudança de vida. Se o homem não vive diferente do que ele fez antes, tanto em casa quanto no exterior, seu arrependimento precisa ser arrependido. E sua conversão é uma ficção. O cara diz que arrependeu, mas não mudou de vida. É arrependimento. É conversão. Não, o cara está enganado. Thomas Watson disse: o conhecimento sem arrependimento será apenas uma tocha para levar os homens ao inferno. Eu sabia. Olha que figura. Eu sabia que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sei da importância da nossa vida como irmãos, do andar com os irmãos. Eu sei que devemos respeitar a autoridade. Eu sei que eu devo amar a minha esposa. A tocha, só sabe. E o que é que mudou? Nada. Não é arrependimento. O Senhor Jesus pregou arrependimento. O Senhor Jesus disse o seguinte, Mateus 4,17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele ordena como João Batista ordenou. Em Lucas 5, 31 e 32, respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pastor, a minha vida, o senhor está falando, eu estou me vendo na realidade dos meus pecados, na profundidade, estou convicto disso. Eu me sinto podre, eu me sinto longe do Senhor. Deus, pelo Espírito, está fazendo uma obra na sua vida. E Deus veio chamar você. Agora você está ouvindo sobre arrependimento e diz assim: não faço isso, não faço aquilo,
não sou isso, não sou aquilo. Nossa, o pastor Roberto está muito agressivo hoje à noite, falando sobre arrependimento. Que é isso? Eu vou até desligar aqui no YouTube. Jesus está falando para o auditório. E todo mundo ali achava que era justo. E quem que achava que estava pecando? Os publicanos, o povão. E Jesus diz assim: no céu só vai entrar pecadores arrependidos. Todos são pecadores, mas no céu de Deus só pecadores arrependidos. Só pessoas quebrantadas. Pastor, o seu Humberto leu esse texto, que eu quero enfatizar também, Lucas 13, 1-5, diz: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava Jesus a respeito dos galileus. A ocasião é porque no capítulo 12, o Senhor Jesus está ensinando, então na mesma ocasião, aí um grupo, obviamente, o Senhor Jesus ensinando, e o Senhor Jesus termina falando sobre julgamento, que se você tem uma dívida, é melhor você tratar essa dívida antes de você ser preso. Então Jesus diz: é melhor você resolver sua vida com Deus, o assunto é julgamento, antes de você ser preso. E obviamente alguém chegou ali e disse assim, falavam a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. O pastor Zé Humberto explicou. Obviamente galileus que tinham alguma coisa e uma trama em relação ao governo romano, foram observados pelo sistema de segurança, e eles entraram no templo mais ou menos como Adonias, dizendo assim: na Páscoa está tudo certo, aqui ninguém vai nos atacar. Pilatos não pensou assim, mandou soldados, mandou matar todos aqueles caras. Que calamidade, hein? Mandou matar tudo. E o sangue derramou como o sangue dos cordeiros. Cerca de 250 mil cordeiros, carneiros e ovelhas eram sacrificados no dia da Páscoa. Você imagina a multidão de sangue. E ele mandou matar. Que calamidade. Calamidade 1. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido essas coisas? A ideia e o contexto está simplesmente dizendo assim: as tragédias acontecem. E por que acontecem? Se nós judeus somos melhores do que os romanos, e por que Deus permite que as coisas acontecem conosco assim? Mais ou menos essa é a pergunta que está por trás. Nós não somos melhores e, na verdade, as pessoas sofrem pelos seus pecados e recebem julgamento pelos seus pecados. E por que esses aqui receberam julgamento pelos seus pecados? O julgamento, não necessariamente pelos seus pecados. Jesus primeiro tira da cabeça deles que eles não são mais pecadores do que esses galileus. Versículo 3. Não era, eu vou afirmo, se porém não vos arrependerdes, todo igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé, pastor Zé Humberto explicou também, havia uma torre, porque havia pouca água em Jerusalém, acharam um veio de água, Pilatos organizou para que essa água pudesse vir por sistema de aquedutos, e os romanos eram muito bons nisso, obviamente deve ter feito um andar para observar essas águas, porque a água já é pouca, e precisa ter cuidado, né? Cuidar sobre aquela água, e não se sabe se aquele andaime, o que estava fazendo, aquela torre caiu e matou um punhado de gente ali, inocente. Uma tragédia, calamidade 2. Calamidade 2, sangue derramado por Pilatos, dos galileus. Calamidade 2, os caras morrem do nada. E todos assim, os que morrem de tragédia, na cabeça dos caras assim, os que morrem de tragédia porque são grandes pecadores. Não eram, Jesus disse. Eu vou afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A verdadeira calamidade não é um avião cair em cima aqui desse auditório e matar um punhado de gente entre crentes e não crentes. Isso acontece. A maior calamidade não
não é alguém que é de Jesus e que não é de Jesus, que vai para um hospital e pode morrer numa UTI. Essa não é a maior calamidade. A maior calamidade não é o tipo que a pessoa morre. Jesus diz, a maior calamidade é uma pessoa não se arrepender dos seus pecados. Essa é a maior calamidade. É isso que Jesus está dizendo. Jesus diz assim, não julgue a forma como as pessoas morrem, se essas pessoas do tipo de morte que têm são mais pecadoras que outras. Você não tem poder para lidar com calamidades. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A maior calamidade é alguém morrer sem se arrepender dos seus pecados. Porque se você não se arrepender dos seus pecados, você vai perecer. Quem disse? Jesus. Pedro pregou arrependimento. Atos 2, 37, 38 diz, ouvindo ele essas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro fala a mesma coisa em Atos 3,19, arrependei-vos, é ordem, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados diante de Deus. Arrependa diante de Deus e volte, e os seus pecados, do qual você vai ter que enfrentar o julgamento, vai ser cancelado. Paulo pregou arrependimento. Em Atos 26, 19 e 20 diz, pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios. O que ele pregou? O que ele anunciou? Ele diz que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas do arrependimento. Ele falou para o Agripa, eu não estou doido. Deus me salvou numa visão lá em Atos 9, e eu fui pregar em primeiro lugar onde que eu estava. E eu passei pregando depois em Jerusalém, e agora tenho pregado para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, se convertam. E a igreja de Jesus está fazendo o quê? Tenha paciência, um negócio desse. É responsabilidade da igreja pregar arrependimento dos pecados, abandono, conversão, para os caras mudar de vida. Mas eles não querem, não é problema nosso. É pregar o evangelho, é pregar a mensagem pura, chamando as pessoas ao arrependimento, porque os profetas fizeram, João Batista fez, o Senhor Jesus fez, Pedro fez, Paulo fez, e eu tenho que fazer. Kurt Hudson disse, não há dúvida de que todos os homens de Adão, na natureza de Adão, tiveram que se arrepender para ter um relacionamento correto com Deus. A importância do arrependimento é demonstrada pelo fato de que homens de todas as épocas bíblicas o pregaram. Todos os homens pregaram o arrependimento. Agora, qual é o desejo de Deus? Ezequiel 18, 32 diz assim, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Arrependam. Eu não tenho prazer em condenar, eu não tenho prazer em julgar, arrependam. 2 Pedro 3,9 diz assim, não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que que Deus não derramou sua ira? Porque o Senhor Jesus ainda não voltou para a igreja. Por que que o Senhor está preservando a sua vida? Por que que o Senhor está cuidando de você? Para que você se arrependa. Agora, quero fazer uma pergunta que pode mudar totalmente a sua vida. Qual é a alegria lá nos céus? Qual é a alegria nos céus? Lucas 15, 7 diz, digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Alguém pode pensar, o que vai pensar os meus amigos? O que vai pensar os meus parentes se eu me arrepender? Quando você se arrepende, há uma festa no céu. Quem se alegra? Os anjos. Por um pecador. Então, duas coisas aqui importantes. O seu arrependimento produz alegria no céu. O dia que eu me arrependi, o céu se alegrará. E para nós, como povo do Senhor, você está procurando alegria em quê? Aonde você está colocando suas forças? Essa semana, casal aqui da igreja resolveu fazer um punhado de máscara, colocar uns bom dias lá, para distribuir aqui para a igreja, colocou 100, foi tudo embora. Qual era a alegria? Que pessoas se convertam. Quantas vezes vou escrever o bom dia e vou gravar o bom dia debaixo de um grande desânimo? Mas eu não ando por sentimento. Eu digo, amanhã vamos enviar esse conteúdo do bom dia, porque é uma mensagem que pode trazer alegria para o céu. Continuo pregando aqui. Estamos melhorando toda a nossa tecnologia, porque vai ser isso daqui para frente, para produzirmos alegria no céu. Você está fazendo o que com a sua vida? Você está produzindo alegria no céu, buscando pecadores, olhando para os seus problemas, para as suas lutas, para as suas dificuldades, ao invés de dizer, Senhor, usa a minha vida para trazer alegria para o céu, porque é para lá que nós vamos, ou esquecemos isso. Então, quando você se converte, há alegria nos céus. Em outras palavras, todo mundo sorri nos céus. E Deus sorri. Um pecador se converteu. Sabia que Jesus Cristo viria ao mundo para salvar só você ou eu? Então a mensagem para você é qual? Isaías 30, 15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. É no Senhor, no arrependimento, seus pecados, entregue ao Senhor, perdoado, sua alma tem descanso. Daqui para frente, tudo muda. Você vai manter-se quieto, confiante. Seu vigor será renovado. Termino com as palavras do Dr. Riley, que diz: o verdadeiro arrependimento não é uma questão de luz, é uma completa mudança de coração em relação ao pecado. Uma mudança que se manifesta em tristeza e humilhação divina, em confissão sincera diante do trono da graça, e uma completa quebra de hábitos pecaminosos, e um ódio permanente por todo pecado cometido. Este arrependimento é o companheiro inseparável da fé salvadora. Arrependimento é assim: eu vejo os meus pecados segundo um Deus santo. Eu vi os meus pecados. Eu sou um pecador. Eu tenho visto, meu coração é inclinado para o mal. Tenho falado, feito, agido e reagido e pensado contra o Senhor. E eu ponho agora a minha fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim. Porque não é só arrepender do pecado sem crer em Cristo. Precisa crer em Cristo. Porque a Bíblia diz, Jesus diz em Lucas 24, 46, ele diz, em seu nome pregasse arrependimento. Que você se arrependa e creia em Jesus Cristo. J.I. Packer morreu essa semana, nosso irmão, está no céu com 93 anos, teólogo maravilhoso, escreveu o livro Conhecimento de Deus e tantos outros. Ele diz, o arrependimento é mais do que apenas tristeza pelo passado. Arrependimento é uma mudança de mente e coração, uma nova vida de negação do eu e de servir o Salvador como Rei. Triste, Apocalipse 16, 11, na quinta taça. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam.
e não se arrependeram das suas obras. A palavra de Deus para você é uma ordem. Arrependa-se hoje e agora. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por tua palavra. Lembrando das palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6:2, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Que hoje seja dia de arrependimento. Aquilo que os homens não vão fazer no futuro, se arrepender, vão blasfemar de Deus. A oportunidade para que muitos nessa noite e neste dia possam não fazer. Antes possam se arrepender dos seus pecados. E o povo do Senhor venha viver humildemente com o Senhor, lutando para a caminhada em santidade para te agradar. E triste pela situação do pecado no mundo, não julgando ninguém, mas pregando o Evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento. E assim como eu, todos confiemos que o Senhor, por sua graça, há de mover corações e salvar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.